Oi pessoal, tudo bom? Então hoje nós vamos para nossa segunda aula de volumetria de complexação, lembrando que isto estará na prova de vocês do dia 17 de dezembro. Então vamos lá. Na aula passada nós estudamos sobre como esses complexos são formados durante uma titulação complexométrica, né? Então nas titulações de complexometria nós vamos ter um íon metálico que vai reagir com um ligante adequado para formar um complexo e o ponto de equivalência determinado por um indicador ou por um método instrumental. Então, nós vamos ter lá no nosso Erlenmeyer, no nosso Becker, o nosso titulado. Aqui verão íons metálicos, né, cátions, que serão titulados com um agente titulante que a gente chama de ligante ou reagente complexante. Ao entrar em contato com os metais em solução, vão formar um complexo e esse complexo formado ele pode ser quantificado, caracterizado, né, para identificação do analito, né, da concentração do seu analito. Beleza, deixa eu só apagar aqui. Deixa eu apagar aqui no desenho para a gente continuar. Então, como que é o gráfico da titulação de uma titulação complexométrica? O gráfico ele é dado por PM. O que é PM? Nós não temos pH, que é menos log da concentração de H+. O PM nada mais é do que o menos log da concentração do íon metálico que está no meio da sua solução, pelo volume de titulante, tá? Pelo volume de titulante, ou seja, pelo volume de ligante que você adicionou, tá? Então, esse PM nada mais é do que uma P-função, tá? Então, até aqui eu coloquei uma definiçãozinha para vocês, ó. Geralmente, se expressam as concentrações de uma espécie em termos de P-função ou P-valor. O que é o P-valor? É o logaritmo negativo na base 10 da concentração molar da espécie. Então, para a espécie X, Px é menos log de X. Como nós estamos falando da concentração de íons metálicos, então a gente vai chamar de PM. Se nós estivéssemos falando de concentrações de H+, nós chamaríamos de pH, tá bom? Então, não só para vocês saberem de onde vem esse PM. Então, um gráfico de uma titulação complexométrica, você obtém as curvas de titulação em um gráfico na função de PM por volume de titulante, que é volume de ligante adicionado. Vocês vão ter que recordar que os ligantes monodentados vão formar complexos menos estáveis do que os ligantes multidentados, porque os ligantes multidentados vão formar os quelatos, né? Então, o que isso infere? Infere que ligantes monodentados gerarão curvas de titulação com pontos finais difíceis de serem observados. Enquanto você tiver ligantes multidentados, que vai formar complexos quelatos, eles vão produzir pontos finais mais nítidos na curva de titulação. Aqui a gente tem um exemplo em que nós temos aqui para a curva A curva de titulação de um íon metálico com um ligante multidentado, em que você consegue ver que ela é uma curva de titulação bem definida. Já aqui a curva B para um ligante bidentado e a curva C para um ligante monodentado. Entre todas as curvas, a gente observa que a curva de um ligante multidentado a um centro metálico, ela é melhor porque ela fica mais definida, até porque essa curva é consequência de um complexo mais estável formado, né? Então, para que você consiga aplicar essa técnica, você tem que ter alguns requisitos. Quais são esses requisitos? A reação deve atingir rapidamente o equilíbrio após cada adição de titulante, então tem que ter um rápido equilíbrio entre a formação do complexo de acordo com a quantidade de ligante que você está adicionando no meio. A reação deve te permitir quantificar algo. O ponto estequiométrico da titulação deve ser bem definido e detectado facilmente com exatidão, por isso que é melhor você utilizar um ligante multidentado para formar um composto quelato.
e não deve ocorrer interferências, tais como formações graduais de vários complexos ao longo da titulação, em concentrações que intervêm nos resultados de análise. A gente já vai ver por que ele está falando isso. Porque a gente sabe que em algumas soluções nós podemos ter diferentes tipos de íons, tá? Então, quando você for fazer uma titulação complexométrica, a curva de titulação, cada curva de titulação tem que ser referente a um complexo formado, ou seja, fez a primeira análise, quer analisar magnésio, a curva de titulação é referente a magnésio, e não aos íons sódios que estão no meio. Lembra que a gente pode controlar, uma maneira de controlar o complexo que vai ser formado durante a titulação é controlando o pH do meio. Nós vimos isso na aula anterior. Então, é isso que ele quer dizer, tá? Você não pode formar N complexo no meio. E uma forma de não formar N complexo no meio é controlar o pH da sua solução enquanto você está fazendo a titulação. São chamados de agentes complexantes orgânicos os nossos titulantes, que são os nossos ligantes, tá? E os mais utilizados vão ser os que formam os complexos quelatos. Diversos são os ligantes, que são chamados de reagentes complexantes utilizados. Entre eles está a 8-hidroxiquinolina, que pode ser utilizada para titulação de íons zinco, cobre, níquel e alumínio, entre todos esses outros exemplos aqui. E aí a gente vai ter que sempre lembrar, que em muitos casos o pH da fase aquosa é utilizado para que você consiga controlar o processo de extração, né? Ou seja, qual complexo vai ser formado. Então, a maioria das suas reações de formação de complexo durante a titulometria de complexação, você vai ter que fazer um controle com o pH para poder ter a formação de uma única espécie complexada por vez durante a sua titulação, ok? Diante disso, nós vamos ouvir falar agora dos agentes mascarantes. Então, o que acontece? Antes de nós falarmos de uma vez por todas dos agentes mascarantes, vamos ver aqui para o nosso exemplo. Ó. Vamos supor que você está fazendo uma titulação complexométrica com EDTA e ele tem sido aplicado, ele é o mais utilizado, porque ele forma complexo com todos os íons, bem dizendo, exceto com os metais alcalinos, tá? Porque não forma composto estável com metais alcalinos. Então, aqui para o nosso exemplo. Considerando-se que o EDTA complexa a maioria dos cátions, o reagente parece, à primeira vista, ser totalmente isento de seletividade. Por quê? Porque ele complexa com todos os cátions. Então, em uma solução que tem lá que tem ferro, cobre, zinco, ele vai formar complexo com ferro, cobre e zinco. Só que, entretanto, na verdade, um razoável controle sobre essas interferências pode ser o pH, tá? Então, se você controla o pH do meio, você vai controlar qual complexo vai ser formado do EDTA com íon metálico. Um exemplo, os cátions trivalentes podem geralmente ser titulados sem interferência de espécie bivalentes, mantendo-se o pH da solução próximo a 1. Similarmente, íons como zinco e cádmio, que formam quelatos mais estáveis com o EDTA, que o magnésio, podem ser determinados na presença deste último íon temponado se a mistura a pH 7 antes da titulação. Então, se você controla o pH do meio, você consegue controlar qual espécie vai ser titulada, tá bom? Você consegue controlar qual complexo vai ser formado. Isso a gente já viu bem na aula anterior. Mas e aí, professora, se só o pH não funcionar, o que você vai estar utilizando? Você vai estar utilizando um agente mascarante. O que é um agente mascarante? Um ligante auxiliar. O que é um ligante auxiliar? Por exemplo, você vai fazer uma titulação com EDTA e tem lá íons de cálcio e íons de magnésio, que são alcalinos terrosos, cálcio e magnésio, 2 mais e 2 mais. Um interfere na titulação do outro. Então, o que acontece? O que você quer determinar é a quantidade de cálcio na sua solução. Supondo que se com o controle de pH você não consegue estipular qual complexo vai ser formado. Então, você vai utilizar um agente mascarante. O que é um agente mascarante? Você vai empregar no meio um ligante auxiliar. Você vai adicionar ao meio da sua solução um ligante que vai formar um complexo estável
com o íon magnésio, que não é quem você quer medir, porque você quer medir cálcio, você quer que o EDTA complexe com cálcio. Então, como na mistura você sabe que tem cálcio e magnésio, você precisa tirar o magnésio da jogada, para ele não ser um interferente. Então, você vai adicionar um agente mascarante, que é um ligante auxiliar, que vai formar um complexo estável com o magnésio no meio. E ele não vai ser mais um interferente na sua reação de complexação para titular cálcio, porque daí o EDTA vai reagir apenas com os íons cálcio no meio, tá? Isso é uma outra vertente que você pode utilizar para fazer titulação complexiométrica quando você tem mistura de íons na sua solução. Então, ou você pode controlar o pH, se não der certo o controle do pH, você pode utilizar um agente mascarante no meio. Então, hoje nós vamos estudar especificamente o EDTA, que é o ácido etileno diamino tetracético. Fala bem rapidinho para ver se você consegue. Ácido etileno diamino tetracético, ácido etileno diamino tetracético. Já me testaram isso. Ele é grande, né? Então, ele é um titulante que ele é mais utilizado em ampla escala porque ele forma complexo com todos os íons metálicos, exceto os metais alcalinos. Ele é um ácido tetraprótico, né? Então, ele tem 4 hidrogênios ionizáveis na sua estrutura. E ele é um quelato que tem 6 átomos doadores. Então, ele tem os átomos, os carboxilatos, os oxigênios, que são átomos doadores. E ele tem aqui esses 2 átomos de nitrogênio, que também são átomos doadores. Então, ele tem 6 sítios de coordenação, tá bom? Então, ele é o mais utilizado. Eu gostaria que, como vocês não têm ainda analítica experimental, que vocês assistissem esse vídeo aqui, tá o link que eu vou mandar para vocês nos slides, para vocês verem como é feita uma titulação complexométrica. É bem rapidinho o vídeo, acho que não dá 15 minutos, para vocês conseguirem visualizar, né, como que é feito passo a passo de uma titulação, que fica até mais fácil de vocês entenderem a matéria, tá bom? Então assiste esse vídeo aqui, é só clicar no link dos slides que eu tô postando no Moodle para vocês também. E o EDTA, ele vai ser utilizado, então, quando for fazer titulometria, para identificação de íons em amostras, né? Como, por exemplo, é utilizado na titulometria complexométrica para determinação de dureza da água, que a gente falou na aula anterior, e determinação de cálcio em amostras biológicas, como soro e urina, que a gente também falou em aula anterior. Não tenho certeza se a gente falou, mas o EDTA ele é empregado nisso, tá? Para identificar a determinação de dureza da água, quantificar íons, né? Magnésio, cálcio na água, identificar cálcio em amostras biológicas como soro e urina. Isso é a aplicação analítica, tá, pessoal? O EDTA, ele é um composto que ele tem outras aplicações. Por exemplo, se uma pessoa ela se intoxica com chumbo no organismo, se ela se envenena com chumbo, uma maneira de extrair o chumbo do organismo dela é dar para ela o fármaco que contém EDTA, que contém esse agente complexante, que daí ele vai lá e sequestra todos os íons de chumbo do corpo da pessoa e, tipo, elimina a toxicidade no organismo, tá? Essa é uma função do EDTA também, tá? Então, quando uma pessoa ela tem um excesso de íon no corpo, como, por exemplo, o chumbo, né, que pode ser venenoso, que pode ser não, que é um veneno, né, uma maneira de desintoxicar essa pessoa é utilizar um fármaco que contém EDTA, porque ele irá sequestrar todos esses íons do corpo da pessoa. Então, como eu já disse, o EDTA ele é um ácido tetraprótico e quando protonado, quando ele está com seus 4 hidrogênios ionizáveis na molécula, ele é representado por H4Y. Já quando ele está totalmente desprotonado, quando ele perde os seus 4 hidrogênios, como representado na estrutura aqui embaixo, ele é representado por Y4-. Então, tendo o EDTA todos esses hidrogênios ionizáveis, em solução aquosa, essa espécie ela pode se dissociar dependendo do pH e formar espécies aniônicas, né? Cujo equilíbrio de dissociação dessas espécies está representado aqui para vocês. Então, esse equilíbrio de dissociação, de desprotonação do EDTA vai estar relacionado com o pH do meio, tá bom? Mas o que a gente consegue observar com o equilíbrio de dissociação? Então, aqui a gente tem o Ka1 para a primeira espécie formada, para a primeira perda do primeiro átomo de hidrogênio, Ka2 para a perda do segundo, Ka3 para a perda do terceiro e Ka4 pela perda do quarto.
Se nós olharmos o valor dessas constantes de dissociação, K, para cada uma dessas 4 espécies, nós podemos verificar que o EDTA ele é um ácido fraco, tá? Mas o que acontece? As constantes de equilíbrio de cada uma dessas espécies, elas indicam que ele é um ácido fraco. Então, o EDTA ele pode se dissociar em uma solução aquosa nessas 4 espécies aqui, tá bom? Com a perda dos seus hidrogênios ácidos. A estrutura do EDTA com os complexos é uma estrutura com geometria octaédrica. Aqui a gente pode ver o centro metálico, que é coordenado aí aos 6 átomos doadores da molécula do EDTA, formando um complexo metálico. Aqui está um exemplo de uma estrutura do EDTA com o íon cálcio. Conseguem perceber que a molécula, ela se retorce todinha, né? Ela muda a sua conformação para ela conseguir aí estabelecer os anéis quelatos e formar uma estrutura estável com centro metálico. Como a gente já comentou que o EDTA ele é um ácido poliprótico, o pH ele vai ter um efeito sobre o equilíbrio, das espécies formadas do EDTA. Por exemplo, a quantidade de cada uma dessas espécies no meio, ou seja, a espécie do EDTA totalmente protonado, a espécie do ligante EDTA quando perde um hidrogênio, quando perde 2, quando perde 3 ou quando perde 4, é dependente do pH. E o equilíbrio ele vai se deslocar para a esquerda quando a concentração de H+ aumenta, tá bom? Ou seja, quando o pH decresce. Então vamos ver aqui nesse gráfico. Esse gráfico ele nos mostra um gráfico de alfa por pH, em que alfa ele nos dá o percentual, não é bem percentual que fala, a quantidade, né, da espécie em relação ao pH. Então aqui nós vemos que o alfa 1 aqui, que é para a espécie totalmente protonada, né, ele vai estar formado em maior quantidade quando nós tivermos em pHs mais baixos, em pHs ácidos. Já quando nós estivermos em pH estritamente básico, nós temos aqui, por exemplo, próximo a pH 12, a formação aqui nós temos alfa 4, que ele está relacionado à espécie totalmente desprotonada do EDTA, quer dizer, quando ele perdeu os seus 4 hidrogênios ionizáveis. Então, quando ele está nessa estrutura aqui, ó, quando ele está sem os seus 4 hidrogênios ionizáveis, é quando ele está em pH acima de 10, que ele forma a espécie Y-4, que é o EDTA totalmente desprotonado, tá bom? Então, vocês têm que ter em mente que a espécie do EDTA que vai estar formando o complexo, seja ela com os 4 hidrogênios protonados, seja com 3, seja com 2, seja com 1, ou seja, sem nenhum próton ácido, já que ele é um ácido tetraprótico, vai estar relacionado com a faixa de pH ao qual a análise está sendo conduzida, tá bom? Então, diante disso, a gente pode observar que a proporção estequiométrica do EDTA com o centro metálico é de 1:1 e independe da carga do centro metálico. Por exemplo, prata tem carga +1 e com o EDTA totalmente desprotonado, então provavelmente está em um pH básico, forma essa espécie aqui, cujo complexo tem carga -3, visto que o ligante tem carga -4, o metal tem carga +1, carga total do complexo -3. Formando 1:1 também é um complexo octaédrico. Já com o alumínio, vai formar um complexo cuja carga total do complexo é -1, só que também forma um complexo octaédrico, com 6 átomos doadores do EDTA coordenado ao centro metálico, tá bom? Então, o EDTA ele reage com qualquer espécie formando um complexo metálico, exceto com os íons alcalinos. E a gente vai lembrar da aula passada que para cada complexo formado, existe uma constante de formação para esse complexo formado, cuja constante de formação, que está representada aqui por KMY, porque é K de constante de formação do metal ligado ao EDTA, ele vai levar em consideração a concentração do complexo formado em relação à concentração das espécies livres, tá bom?
Então, cada complexo que se forma, a gente estudou na aula passada que ele tem uma constante de formação, e essa constante de formação está totalmente relacionada com a estabilidade do complexo. Que nós vimos que compostos que têm constante de formação alta, quer dizer que são mais estáveis. Aqui, todos esses compostos são estáveis, visto que todos eles são formados com EDTA. E como o KF tem valor muito grande, geralmente ele é expresso no seu logaritmo, tá? Então, aqui tem alguns exemplos para vocês. Considerando que as formas do EDTA, ela está relacionada com o pH, porque se o EDTA vai estar protonado ou não protonado, quando ele se coordena ao centro metálico, vai estar relacionado com o pH ao qual a solução que contém o centro metálico está. Então, se ela estiver, por exemplo, se eu estiver analisando esses íons, por exemplo, ali eu mostrei para vocês os íons prata, nós vimos que formou com a espécie Y4-, quer dizer, com o EDTA totalmente desprotonado. Então, provavelmente a prata estava em pH acima de 10. Agora, se for formar com a espécie, a prata, com o EDTA da espécie que tem um hidrogênio ainda, que ela é monoprotonada, né, a espécie 3-, quer dizer que a prata, ela vai estar ali num pH entre 6 e 8, tá? Então, como a formação desses complexos depende do pH, em vez de a gente escrever a constante de formação, nós vamos escrever a constante de formação, que é a constante de estabilidade absoluta, nós vamos escrever a constante de estabilidade ou constante de formação condicional, que é o KF'. E esse KF', ele é calculado através do valor de KF pelo valor de α4, tá? E ambos são tabelados, tá bom? Então, aqui nós temos que a expressão da constante de formação, que nós vimos aqui no slide anterior, é dado pela concentração do complexo formado pelas concentrações das espécies livres. E fazendo esta relação com α4, que está relacionada com a concentração da espécie desprotonada do ligante em relação à concentração total do ligante no meio, nós temos então o rearranjo dessa equação que nos leva ao cálculo de KF'. Então, a constante condicional KF', ela vai mostrar a tendência da formação do complexo, né? E a gente vai precisar lembrar que KF' vai ser dependente do pH, tá bom? Enquanto para um complexo, para KF, que é a constante de formação, ela vai ser independente do pH, tá? Mas KF' que a gente está calculando, ele é dependente do pH, tá? Então, esse cálculo de KF' a gente vai utilizar quando a gente for fazer a titulação complexométrica para identificar a estabilidade no meio e posterior cálculo da concentração das espécies do meio, tá bom? E KF4 é tabelado. Então, vamos entender como que ocorre a formação da curva de titulação quando você for fazer uma titulação de uma espécie metálica, de um analito que tem íons metálicos, e você vai fazer titulação com EDTA. Então, mais uma vez, a curva de titulação é PM, ou seja, menos log da concentração de íons metálicos livres, versus volume de EDTA adicionado. O cálculo é feito em 4 etapas. A primeira etapa é antes do início da titulação e o PM é dado pela concentração inicial do metal livre. A segunda etapa é antes de atingir o ponto de equivalência. Nessa região vamos ter um excesso de íons metálicos livres, porque adicionou-se só um tanto de EDTA que formou o complexo, né? E desculpa. A concentração do íon metálico livre vai ser igual à concentração do excesso de metal que não reagiu. Então, o metal que não reagiu no meio são os íons metálicos livres não complexados. A terceira etapa é no ponto de equivalência, que nós temos a mesma quantidade de EDTA e de metal na solução. Então, a gente vai ter o complexo totalmente formado, né? E a quarta etapa é após o ponto de equivalência, que ali você tem só excesso de EDTA, porque todo o íon metálico já está complexado. Então, vamos começar.
Como exemplo, a gente vai pegar a titulação de 25 ml de uma solução de 10 a menos 2 molar de cálcio 2+, com uma solução de DTA 10 a menos 2 em pH 12. Se tá em pH 12, eu tô falando da minha espécie Y. Qual espécie? pH 12. Eu tô falando do EDTA totalmente desprotonado, tá? Então, eu vou formar um complexo com EDTA totalmente desprotonado. Então, a primeira parte do nosso cálculo a gente precisa saber qual vai ser o volume para o ponto de equivalência, tá? Mas a gente já sabe que o EDTA reage de 1 para 1 com o metal, e se eu vou titular 25 ml de uma solução de cálcio, quer dizer que eu vou precisar de 25 ml de EDTA. Então, mas para conferir, a gente vai fazer o cálculo, ó. A gente vai fazer que o volume de EDTA que eu vou precisar vai ser os 25 ml da minha solução de cálcio que eu tenho, vezes a concentração de cálcio, dividido pela concentração do EDTA, que eu chego em 25 ml. Eu preciso saber também qual é a quantidade de matéria que eu vou estar titulando. Qual o número de mols de cálcio no meio? Qual o número de mols de cálcio em 25 ml? Então, para eu calcular o número de mols de cálcio, é só eu pegar o volume da minha solução e multiplicar, né, o volume em litros, nunca podemos esquecer, e multiplicar pela molaridade, né, que eu tenho o número de mols, porque número de mols, a molaridade em si é número de mols sobre volume. Então, se eu quero só o número de mols, é só multiplicar molaridade por volume, que foi o que eu fiz aqui. Número de mols, molaridade vezes volume. Então, eu tenho que a minha quantidade de matéria do meu titulado, que são os íons de cálcio mais, é 2,5 vezes 10 a menos 4 mols, tá? Então, a gente precisa entender qual que é a reação envolvida. Então, eu vou ter íons cálcio 2+, com o EDTA totalmente desprotonado, formando um complexo, faltou colchetes aqui, cujo esse complexo tem carga 2-, tá? A constante de formação deste complexo, ela é tabelada, tá? Então, ela é tabelada, aqui a gente já tem a constante de formação tabelada do EDTA com cálcio, e que ela me diz que é um valor de 5 vezes 10 a décima. Mas como o pH ele vai influenciar diretamente nessa reação de complexação, a gente vai ter que calcular o KF', tá? Então, o que é o KF'? Aqui ele já tinha dado as informações, mas lembrando que ambos são tabelados, tanto KF quanto alfa 4. Então, o KF' vai ser eu multiplicar a constante de formação pelo alfa 4, né? Então, vou ter, substituindo os valores que ela já tinha informado aqui nos dados, eu tenho que o meu KF' é 1,75 vezes 10 a décima. Quando a gente volta aqui para esse cálculo, a gente observa que a relação de KF' com alfa 4 e KF está relacionada com a concentração do meu complexo formado em relação com a concentração do ligante do íon livre e também do ligante livre. Então, por isso que aqui eu tenho que KF é 1,65 vezes 10 a 10 e ele está relacionado justamente com essa constante de formação aqui, ó, com essa expressão da constante de formação, que é a concentração do complexo formado dividido pela concentração de íons cálcios 2+, multiplicado pela concentração do ligante livre no meio. Então, vamos lá, vamos começar a montar os pontos da minha curva de titulação. Então, eu tenho o primeiro ponto, que é antes de eu adicionar EDTA ao meio. Então, antes de eu adicionar EDTA ao meio, eu só tenho íons cálcio. Então, o menos log, o PCA, que é o menos log da concentração de cálcio, porque lembrando que a curva é PCA, concentração, menos log da concentração de cálcio, pelo volume do ligante, pelo volume de EDTA. Então, eu tenho que o meu primeiro ponto aqui na minha curva, que é o log de PCA, é menos log da concentração de íons de cálcio 2+, visto que é só ele que eu tenho de solução. Então, eu tenho que o PCA vai ser igual a 2, tá? PCA é igual a 2 quando eu não adicionei nada de EDTA.
Aí eu fui lá e adicionei 12 ml de DTA. Então, quando eu adicionei 12 ml de DTA, eu comecei a formar complexos. Começou a ter DTA complexando íons cálcios, tá? Então, assim a gente vai ter que fazer um cálculo, ó. Esse volume indica um volume adicionado antes do ponto de equivalência. Nesse ponto vai ter um excesso de espécies cálcio. Por que vai ter um excesso de espécies cálcio? Porque apenas um pouco de cálcio foi complexado. Então, para a gente calcular o PCA, a gente vai ter que calcular o quanto de cálcio que sobrou no meio sem ser complexado, tá? Então, se eu adicionei 12 ml de EDTA, qual o número de mols que eu adicionei no meio? Então, o número de mols de EDTA vai ser o volume de EDTA adicionado vezes a concentração de EDTA. Então, eu vou ter que o número de mols de DTA adicionado no meio é 1,2 vezes 10 a menos 4. Lembrando que a reação é de 1 para 1. Então, se eu pensar nisso no equilíbrio, no início eu calculei que eu tinha 2,5 vezes 10 a menos 4 mols de íons cálcio antes de eu adicionar EDTA, certo? Aí eu adicionei 1,2 vezes 10 a menos 4 mols de EDTA, quer dizer que no equilíbrio, complexou 1,3 vezes 10 a menos 4 mols de cálcio. Então, aqui eu complexei, né? Perdão, gente, desculpa. Se eu adicionei 1,2 vezes 10 a menos 4 mols de EDTA, quer dizer que eu formei de complexo, me perdoe, 1,2 vezes 10 a menos 4 mols de complexo. Já que a reação é 1 para 1. Então, se eu formei 1,2 vezes 10 a menos 4 mols de complexo, com a coordenação do EDTA ao cálcio, no meio sobrou de íons cálcio livre 1,3 vezes 10 a menos 4. Então, esse é um excesso de íons de cálcio. Então, o PCA vai ser calculado a partir desse excesso, tá bom? Aí, como teve a diluição pela adição de 12 ml de DTA, a gente vai ter que calcular a quantidade em excesso que está presente nos 37 ml de solução, porque sobrou 1,3 vezes 10 a menos 4 mol, mas qual é a concentração? Eu vou ter que calcular a concentração de íons cálcios relacionados ao volume total da solução. Qual que é o volume total da solução? Eu tinha 25 ml inicial e eu adicionei mais 12, então é 37 ml. Fazendo o cálculo da concentração de íons cálcio em solução, eu tenho número de mols de cálcio remanescente dividido pelo volume total da solução, que eu chego a uma concentração de 3,51 vezes 10 a menos 3 molar, e assim eu tiro o log dessa concentração e eu acho o meu segundo ponto de PCA. Nós temos duas observações aqui. A primeira, a reação inversa de dissociação da espécie formada ou complexo também vai contribuir com a quantidade de cálcio em solução. Contudo, essa contribuição é muito pequena devido ao elevado valor de KF e, consequentemente, de KF'. Por quê? Porque eu estou formando um complexo estável, um complexo quelato. A observação 2. Na vizinhança do ponto de equivalência, deve ser utilizada a equação quadrática, pois a quantidade de cálcio 2+ presente na solução é pequena o suficiente para que a contribuição da dissociação do complexo formado seja significativa. Então, vamos continuar.